Boa noite, pessoal. A gente marca 6h30 para o lanche, 7 horas para começar. E o intervalo também, quem está em deslocamento, né? Deve chegar um ou outro ainda aí, atrasado. Pessoal, esse lado de cá é o lado mais frio, tá? Aqui é mais quentinho. É porque pega. Mas assim, se quiser eu desligo esse daqui. Vocês vão me falando, quer que desliga? Se quiser, pode desligar. Quer? Vou desligar. Já vi. Mas aqui acho que tá legal. Vocês vão me falando, ó, tá frio, e a gente vem e corrige. O tempo estimado é mais ou menos 2 horas. Não sei como que a gente consegue fazer em 2 horas. Essa é uma aula para o dia inteiro, mas a gente espreme as laranjas e faz o suco em 2 horas. É um tema muito complexo, muito extenso. Alguém aqui já fez algum curso de gestão, de liderança? Já foi em alguma palestra ou algo assim? Online mesmo, não. Só online? De qual instituição? Qual que foi? Karine? É Karine Gouveia, não é? Karine Gouveia. Ah, tá. Entendi. E aí, eu queria combinar com vocês o seguinte. Quando eu falar alguns termos como consultório ou clínica, não se apegue a isso não, tá? Se eu falar assim, consultório ou clínica, porque consultório dá a impressão que é pequena, menor, é só uma cadeira. Quando eu falo clínica, pode ser mais pessoas, de 2 até 30 ou mais pessoas. Então não se apegue, tá? Em muitos momentos eu falo de consultório e clínica também. Quem prefere aqui, também tem outros termos que a gente fala, dentista ou cirurgião dentista. Também não vamos se apegar a isso não é o menos importante neste momento. Tá? E essa questão também de paciente e cliente, muitas vezes eu falo, porque o cliente também é um paciente. Na verdade, o profissional tem que ser mais paciente que o cliente, ou mais paciente que o paciente. Tá? Então são termos que geram muito conflito, eu já trago de início, logo no início, assim, para a gente não se esbarrar nesses pontos. Muitas vezes, minha praia sempre foi essa aqui, ó, interno, junto com a equipe, nos bastidores da clínica. E aí, nesse decorrer desses 25 anos, eu vim agora contribuir para vocês. Então, eu sou goianiense, né, sou de 77, me formei em Uberaba em 2000, tenho 25 anos de profissão. E aí, eu nunca cliniquei na minha vida. Cliniquei. Meu pai tinha um consultório dentro da clínica de radiologia, eu cliniquei para os colaboradores da clínica, certo? Mas assim, nunca atendi externamente, então eu nasci dentro de uma empresa. Tá? Então, desde muito cedo, desde a minha formatura, formei, já caí dentro da clínica do meu pai, né? Eu estava contando aqui para a doutora Gilda, que desde 2000, eu tenho esse contato com meu pai inaugurou a 4ª clínica de Goiânia em radiologia. Então, eu vivo nesse meio desde sempre. Tá? E aí, dessa experiência na prática, desse conhecimento tácito de 2000 até 2008, eu sempre vivenciei a prática de uma empresa, de uma clínica de radiologia. E aí me faltou o que? A teoria. E eu fui fazer um MBA, né, na GV, de gestão empresarial. E lá, como eu contei para ela, eu arrepiava a hora que eu assistia às aulas, porque eu via que eu estava no caminho certo. Então, fui ter aula de marketing, finanças, e aí vai. Todas as matérias que um MBA de administração contempla. Beleza, segui o caminho. E a partir daí, me apaixonei pela gestão, e neste ano, como Simon Sinek diz, a gente tem que entender de gente, principalmente vocês, igualmente a mim, igualmente quem tem uma empresa. Fui fazer gestão de pessoas na USP. Então finalizei agora, mês passado, finalizei mais um MBA de gestão de pessoas. Então a gente tem que entender de pessoas. Vocês não pegaram o slide anterior,
mas ele diz o seguinte: seus clientes são pessoas, seus colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. E a clínica, o consultório, é uma empresa, e a empresa é feita de pessoas. Então a gente tem que entender de gente, o perfil de pessoas. Então vamos lá. Então está aqui meu saudoso pai, eu com 25 anos, né? Amanhã eu faço 48 anos. Aceito, muito obrigado pelo presente, doutor. O bolo maravilhoso que eu vou receber amanhã. Tá? Amanhã eu faço 48 anos. Aos 25 anos eu perdi a pessoa que me inspirou, né? Eu fiz odontologia, nunca pensei em fazer outro curso a não ser odontologia. E quem me inspirou foi meu pai. Está aqui uma das últimas fotos que eu tenho dele. Né? E, consequentemente, aqui está a minha família, né? Minha esposa e meus 2 filhos. É um casal, né? Fui privilegiado nessa vida. E aí o lazer e o prazer é isso, é cozinhar, comer. Adoro cozinhar. E também adoro motor, carro, moto, motor de polpa. Né, Rafa? A gente que é homem gosta um pouquinho de lancha, de motores. E também amo viajar, amo experimentar. Então esse é um pouquinho da minha vida pessoal. E o meu desafio é esse, eu adequar, porque aqui nós temos públicos, né? As meninas aqui do meu lado esquerdo têm 1 ano e meio apenas de formado. Mas tem pessoas aqui, a Gilda tem 25, né, Gilda? 20, né? Tem 20 anos, eu tenho 25. Vocês têm quantos anos, meninas, de formado? 3. Ótimo. E vocês aí atrás, hein, Rafa? 30, né? Tá vendo? Então, assim, a minha linguagem aqui, com a Bruna e com a Vivian aqui, então eu tenho que, assim, adequar a minha linguagem a vocês. Mas essa é uma aula reflexiva, é muito mais sobre vocês do que do Fabiano. Vamos assistir um pouquinho sobre o Ciro. Há 25 anos, o Ciro Diagnóstico Odontológico por Imagem faz parte da história dos goianos. Mais do que clínicas de radiologia odontológica, somos parceiros dos dentistas, trabalhando juntos para cuidar do sorriso dos goianos. Com tecnologia de ponta e uma equipe altamente capacitada, oferecemos diagnósticos precisos que garantem tratamentos eficientes e seguros. Nosso compromisso com a qualidade e a inovação nos levou a importantes reconhecimentos como os selos GPTW 2023 e Poplist 2024 e seguimos evoluindo. Em 2025, lançamos o Ciro Experience, um espaço dedicado à atualização científica, ao networking de alto nível e ao fortalecimento da comunidade odontológica em Goiás. Com unidades em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis, seguimos ampliando nosso compromisso com os goianos, levando excelência em diagnóstico por imagem a mais profissionais e pacientes. Reforçando nosso propósito de tudo em um só lugar, criamos o Ciro Lab e o Planning Center, oferecendo soluções completas para a odontologia. O Ciro Lab, inaugurado em 2022, é um laboratório de prótese dental 100% digital, liderado pelo Dr. André Luiz Barbosa, especialista com mais de 25 anos de experiência na odontologia. Com tecnologia de ponta, produzimos próteses personalizadas, garantindo alto padrão estético e funcional, além de consultoria especializada em todas as etapas do processo. O Planning Center é uma solução exclusiva para o planejamento de tratamentos odontológicos avançados. Nossa equipe de especialistas assegura que cada etapa do seu tratamento seja cuidadosamente planejada, utilizando tecnologia de última geração e técnicas inovadoras.
Nosso ambiente foi projetado para ser moderno e acolhedor, tanto para nossos colaboradores quanto para nossos parceiros. Acreditamos que a educação contínua é essencial para o sucesso dos cirurgiões dentistas. Por isso, oferecemos cursos gratuitos de aperfeiçoamento em odontologia, garantindo que você esteja sempre atualizado com as mais recentes inovações e tecnologias. Nosso propósito é, junto com você, transformar o futuro da odontologia com confiança, tradição, tecnologia e uma parceria sólida para cuidar do que realmente importa: seus pacientes. Ciro, indicação número 1 dos dentistas. Então, pessoal, esse ano nós fazemos 25 anos, estamos fazendo, comemorando. Nós estamos aí em 3 cidades, como o vídeo falou, e a marca aí em torno de 300 colaboradores. Essa foi a nossa festa, não estão todos aí, né? Não caberia 300 pessoas numa foto, mas estamos aí hoje com 17 unidades em todas essas 3 cidades. Essas são as meninas do relacionamento que visitam vocês. Se não visitaram, um dia vão visitar. Não deixam de recebê-las no consultório. Elas vão levar uma mensagem, vão levar um convite, vão fazer com que vocês tragam para nós o quê? Um feedback de como está a nossa empresa, os nossos serviços. Tá bom? Vocês recebam elas de braços abertos aí. Não vai tomar o tempo, 5 minutinhos, resolve o problema de todos nós. Alguém já assistiu algum podcast nosso? Eu já assisti. Já? Já. Maravilha, doutor. Qual Carol? Sintra. A Carol Sintra, é? Ah, que legal. Gente, isso aqui é um pote de ouro, principalmente vocês que estão iniciando, né, e não menos vocês mais experientes. O que tem de dica, o que tem de orientação, o que a pessoa teve de sucesso em todos esses anos estão nesses podcasts. Tá? Isso aqui é uma obra-prima que a gente está fazendo, construindo para a odontologia. Como vocês sabem, no nosso Instagram também tem os cursos todos os meses. Se vocês não fizeram ainda, né, então tem curso de tomografia, de planejamento digital, do laboratório. Tem muita matéria que vocês verem. A maioria é gratuito. Não percam. Tá? Alguns apoiadores, patrocínios que nos acompanham. E aqui é a nossa rota. Então nós vamos caminhar bastante sobre todos esses 10 tópicos. O último é o mais importante, que é o bate-papo. Saber o que vocês acharam, o que vocês trouxeram, o que vocês refletiram, foram e voltaram na vida de vocês, nessa vida profissional. Certo? Então, nosso objetivo é esse. Despertar essa proatividade que o dentista tem que ter. Quando meu pai se formou lá em 73, era abrir a portinha e as pessoas apareciam no consultório. E vocês que são mais recentes, mais novatas, é assim? Muitas vezes tem que usar a rede social, outros artifícios, né? Conquistar o paciente 1 a 1, e continua sendo 1 a 1. Tá? Nós vamos falar um pouquinho também sobre esse momento de carreira, né? Do 0 aos 5, que amanhã vocês 5 aqui se encontram, dos 5 aos 10, 10 ao 20, dos 20 ao 30. O que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu deveria fazer, o que eu posso fazer ainda. Tá? Então, são momentos de reflexão. E sobre a recorrência. Uma empresa, ela pode atender volume, ela pode cobrar um valor mais expressivo. Então, é uma empresa que tem muito volume, tem valor, um ticket médio alto e tem recorrência, é a melhor empresa do mundo. O dentista tem essa possibilidade da recorrência, que é a cada ano ou a cada 6 meses o paciente vir até vocês fazer uma profilaxia, fazer o quê? Um clareamento, mas vocês têm que criar isso desde o primeiro momento.
uma narrativa para isso. Então nós vamos ver sobre isso também. Então vamos lá, vamos caminhar que o negócio é cumprido, tá? Sobre sucesso profissional, né? Igual o Rafa, que tem ali mais de 30 anos de profissão. O que é sucesso? Um dia eu escutei de um colega nosso, que foi no podcast, que eu achei fantástico. Perguntei pelo que era sucesso. E ele falou o seguinte: é andar na calçada, na rua, eu encontrar o paciente na mesma, na direção oposta que a minha, nessa mesma calçada, e eu não mudar de lugar. Saber que eu fiz um bom serviço, eu poder cumprimentá-lo, isso é sucesso. Achei muito interessante a postura dele de falar isso. E também o sucesso vem com dinheiro, né, gente? De fazer, de entregar resultados, que é essa questão da calçada, e de ter dinheiro na conta. Então isso aqui para vocês refletirem, né? O que eu poderia melhorar no meu consultório que eu não consegui até hoje? Devido ao quê? A falta de tecnologia? A falta de um conhecimento sobre gestão? Estudar um pouco mais tecnicamente, praticar mais? E outro item para vocês refletirem é essa questão da experiência dos seus pacientes, como vocês viram lá no vídeo, a gente preocupar com os nossos pacientes, com os nossos clientes e com a nossa equipe. Porque no mundo empresarial, quando você fala de cliente, você fala do cliente interno e do cliente externo. O cliente externo, vocês sabem, é o cliente que chega para comprar. E o interno é a nossa equipe. Tá? E como é que está sendo essa experiência? Nós vamos falar lá na frente também sobre esse aspecto. Tá? Então, eu não poderia deixar de contextualizar essa questão política, econômica, tecnológica e humana. Então, a política e a tecnológica, tudo influencia na nossa casa, certo? Hoje nós estamos vivendo aí a questão do presidente dos Estados Unidos, presidente da Rússia, envolvendo nosso presidente. Isso aí tudo influencia na nossa economia, influencia no nosso bolso e no nosso consumo. Está tudo interligado. Olha o tanto de pontinho aí interligando. E, consequentemente, quem criou a tecnologia foi o ser humano. E quem puxa o ser humano é a tecnologia. Não sei se vocês tiveram a possibilidade de usar um scanner no consultório de vocês, de um laser, no simulador de sorrisos. Isso é tecnologia, isso faz diferente. Isso é um grande diferencial perante os pacientes de vocês. Então tudo aqui, isso aqui está interligado. Né? Graças à velocidade da tecnologia, então nós podemos fazer coisas muito rápidas hoje. Então, nós que somos mais experientes aqui, que pegou a internet de escada 96, foi o que, Luciano? 93? 94? Quem lembra aqui que você plugava no telefone, era de escada. E hoje? Tirou do bolso e... Não era assim. Então nós somos, alguns aqui dentro, era antes da época analógica e digital. Então talvez vocês não saibam muito o que é isso. E a tecnologia, essa intervenção humana com a tecnologia, cada dia vai estar mais presente. Daqui uns dias vai ter um robozinho aqui recolhendo os copos, tudo que for repetitivo, que não precisa da mente humana ficar fazendo, igual lá nas estradas que a gente passa na estrada, tem uma pessoa lá andando para ir mais devagar. Vocês já viram agora que tem um bonequinho com a bateria e fica lá agora assim, ó? Vai ser assim. A tecnologia vai invadir essa parte que não precisa ser criativo. Então essa imagem aqui traz muito isso. E aí, consequentemente, né, eu, por exemplo, para ir no colégio do meu menino, que demora 15 minutos aqui, eu coloco no Waze. Qual que é o caminho mais rápido? Vai que tem uma batida ali. iFood. Em uma hora a comida está lá na sua casa. O docinho da Mastrela está na sua casa. Já fazendo a propaganda, garantindo o meu aqui, né, gente? Então, assim, e tudo turbinou, pessoal, com Covid-19. Hoje foi tão interessante, fui buscar o carro da minha mulher no Lava Jato e cheguei lá, o Edson estava com a máscara. Falei, uai, né, o Edson,
Você está usando máscara? Não, estou gripado. Quem que usava máscara antigamente? Hoje você vê que as pessoas estão preocupadas com isso, com a questão da máscara. Não sei vocês, eu moro em apartamento, mas eu tiro o sapato antes de entrar no hall ali do meu elevador, antes de entrar em casa. Quem fazia isso antes da pandemia? Quem não usava aqui o Meeting? Zoom? Hoje eu faço várias reuniões. Muitas vezes eu fico meio período em casa, diferentemente do meu trabalho de vocês, mas eu faço muita coisa online. Muita reunião com a equipe online. Muitas entrevistas de novos colaboradores online. O que foi que turbinou isso? A pandemia. Veio a tecnologia para fazer isso. E as redes sociais também é algo novo. Então nós estamos falando aqui de você atingir várias pessoas em vários locais simultaneamente. Nós aqui mais antigos existia a lista telefônica. O anúncio das empresas de clínicas odontológicas, radiológicas, eram feitos na lista telefônica. E hoje, o que virou a lista telefônica? As redes sociais. Instagram, Facebook, né? Então você vai saber se você vai escolher aquele profissional para tratar os seus dentes ou o seu médico, você vai entrar no Instagram. Vamos ver se ele é o quê? Se ele é muito churrasqueiro, se ele é muito da balada, ou se é um cara que opera bem mesmo, né? Se é um perfil mais profissional. E eu tenho acompanhado muitas pessoas que estão, principalmente recém-formadas, principalmente as mulheres. Não sei se é o caso de vocês, tá? Mas são muito mais para a área de modelo do que de odontologia. Cuidado, gente. Lembre-se, quem está avaliando vocês são seus futuros clientes. Quem que ele vai escolher? E aí vai, né? Essa parte social também tem sofrido muitas mudanças, a gente entender as gerações, vocês são mais novos aqui, dos colaboradores, né? Essa parte jurídica também é fundamental para a gente entender a pejotização. Por exemplo, na área médica existe muita pejotização, não existe CLT. Então tudo isso aqui é mudança recente. Uber também é algo que não tem uma explicação, como é que é. Uma empresa intermediária, entre dois pontos, não tem carteira assinada, não tem nada, é algo muito novo. E o que trouxe isso? A tecnologia, veio puxando tudo isso aqui. Gostaria de passar para vocês sobre o Planning Center, para vocês entenderem o que mudou na radiologia. O Planning Center das unidades Ciro surgiu em 2018 com o objetivo de trazer para os cirurgiões dentistas de Goiás o que havia de mais moderno em odontologia digital. Depois que eu comecei a trabalhar com o Planning Center da Ciro, eu percebi uma agilidade maior na resolução dos casos. Eu consigo planejar exatamente a região onde eu quero instalar um implante. Isso facilita muito na hora da cirurgia. E é muito fácil a comunicação diretamente com os dentistas que fazem o planejamento no Planning Center. Eu super indico o Planning Center da Ciro. Para os nossos colegas reabilitadores orais, as soluções envolvem a cirurgia guiada de implantes, desde casos unitários a casos complexos, com osteotomias e próteses provisórias imediatas, até as ROG, as reconstruções ósseas guiadas, com o uso de barreiras de zircônia. Em relação ao Planning Center da Ciro, acho que tem algumas vertentes que nos deixam muito confortáveis, né? A gente sabe que toda a tecnologia sofre atualizações constantes e eu percebo que esse reinvestimento, esse investimento financeiro contínuo, inclusive está no DNA da Ciro. Constantemente busca novas tecnologias para nos dar o conforto de que nós estamos oferecendo o melhor aos nossos pacientes, né? Com mais segurança, com mais tranquilidade. Na estética do sorriso, vamos do planejamento digital do sorriso ou DSD ao enceramento digital e a confecção de muralhas para o mock-up.
até o periogade para a correção do sorriso gengival. Integrado ao nosso Plane Center, temos o CiroLab, para transformar todos os planejamentos digitais e materiais provisórios em casos definitivos, com agilidade, precisão e excelência. Venha para o Grupo Ciro e tenha todas as soluções em um só lugar. Nós temos a tecnologia do Plane Center interligado com o laboratório de prótese, o CiroLab. Alguém já fez algum trabalho aqui? De guia cirúrgico? Já, Rafa? Então, a tecnologia que hoje abarca a radiologia é isso, são tomografias, softwares e impressão, certo? Então isso aqui faz com que um profissional recém-formado, com menos experiência, possa usar um guia cirúrgico como esse e fazer uma cirurgia guiada, comparadamente com o pessoal das antigas, vamos dizer assim, que fazia só com a panorâmica, ia ali, tinha experiência, tinha mão para isso. Então a tecnologia veio o quê? Encurtar isso, esse aspecto. Por que eu trouxe isso? Porque nós vamos falar muito sobre tecnologia aqui. Então, as clínicas de sucesso que eu penso que vocês querem ter, vocês querem ser, precisa ter isso, uma equipe, mais pacientes, tecnologia e recorrência. Essa é a fórmula do bolo de sucesso de uma clínica, certo? E essa imagem aqui representa muito. Eu chamaria essa imagem como se fosse a Mona Lisa dos dentistas. Simples, mas tão direta, com tanta informação, que eu poderia dizer assim. Tá vendo aqui, ó, 50% administrativo, 50% gestão e 50% técnica, atuação. Vocês mais recém-formadas estão aqui preocupados muito com isso aqui, ó, em fazer, em pegar mão, um dente, que a faculdade ensina pra gente é o quê? Anestesia, preparo, moldagem, execução do serviço. Então vocês preocupam muito com essa parte aqui. Mas muitas vezes, e a maioria das vezes, o jogo é ganhado aqui, ó, da odontologia, ó. É ou não é, Rafa? Olha ali. Como é que eu faço para eu crescer? Quanto eu devo cobrar? Como eu devo organizar? Qual software utilizar? O que conversar com o cliente? O que apresentar para o cliente? Quantas pessoas ter? Qual é o meu custo fixo? Qual é o meu custo variável? No final da aula, eu fiz para vocês levarem, tá? E aqui tem uma fábula atrás, a fábula do dentista e a crise. Vocês ficam à vontade, quem quiser levar. Porque para mim esse aqui, ó, vocês refletirem na vida de vocês. Vocês ganharam o jogo daqui, tem que pensar no de lá. E é aqui que vocês vieram buscar, essa parte de gestão, de liderança, de tecnologia. E é isso, igual eu conversei com a Gilda antes de vocês chegarem aqui, você construir o seu nome na odontologia. O que eu tenho que fazer? É paciente por paciente. Mas é isso aqui, ó. Gestão, estratégia, liderança e inovação. A inovação não é só equipamentos, mas também de processo. A gestão está ligada muito ao sistema, a entender os seus números. Se eu perguntar aqui para o Rafa, por exemplo, ou para a Renata, quantos pacientes você atendeu no mês de julho do ano passado? Se você tem um sistema, você vai lá, acessa, para saber se o ano passado foi melhor do que esse. Dentista tem que ter sistema, gente. Não sei se foi o caso de vocês, eu vi muito formulário
que vocês preencheram, muitos não têm sistema, não tem como. O que não é medido não pode ser controlado. Alguém já viu essa ferramenta DISC? Nós falamos tanto de pessoas aqui, sobre o Simon Sinek. Ninguém conhece? Então vamos para um videozinho aqui que eu fiz para vocês. Vocês entenderem o que é o DISC. A gente precisa entender de pessoas, tanto colaboradores quanto de pacientes, nós temos que entender sobre o DISC. Você já se perguntou por que algumas pessoas são super diretas, outras falam sem parar e tem quem prefira observar em silêncio antes de se posicionar? Pois é, isso não é aleatório, tem tudo a ver com o perfil comportamental de cada um. Hoje eu quero te mostrar como a metodologia DISC pode te ajudar a entender melhor o seu jeito e o das pessoas à sua volta. O DISC é uma metodologia que classifica os comportamentos humanos em 4 perfis. O primeiro perfil é a dominância, o segundo, a influência, o terceiro, a estabilidade e o quarto, a conformidade. Vamos conhecer de forma objetiva cada um deles. O primeiro perfil é o D de dominância. Pessoas com esse perfil são diretas, focadas em resultados e desafios. Normalmente tomam decisões rápidas e gostam de resolver problemas, porém podem ser vistas como impacientes e autoritárias. O perfil I de influência são pessoas super comunicativas, gostam de inspirar, de se conectar com pessoas, são ótimas para motivar a equipe, mas podem ter dificuldade em manter o foco ou cumprir prazo. O perfil S de estabilidade é o perfil das pessoas mais calmas, pacientes, tranquilas, valorizam a segurança, a rotina. Por outro lado, são muito resistentes à mudança e podem demorar a tomar decisões. O perfil C de conformidade são pessoas analíticas, muito detalhistas, organizadas, normalmente perfeccionistas. Buscam sempre a precisão e a qualidade. Só que às vezes cobram demais de si mesmas. Agora me conta, qual perfil você acha que predomina em você? Um grande abraço e até a próxima. E aí, quem se viu em algum perfil desse? Ou da sua secretária, ou dos seus clientes? Por que é importante? Porque cada perfil desse você vai comunicar de uma forma. Que seja sua secretária. Ou numa contratação. Que tipo de perfil você vai contratar? Esse aqui é comunicativo. Você não quer uma secretária comunicativa? Bacana. Mas ao mesmo tempo você quer uma secretária que também seja detalhista para fazer o quê? A fatura do seu convênio não errar um item ali, para não ter glosa. Mas ao mesmo tempo você quer uma pessoa tarefeira, que faça várias coisas ao mesmo tempo, que atenda o telefone, que mexa no computador, que faça tudo ao mesmo tempo. Dominância. Agora você quer uma pessoa também que seja tranquila. Nós temos que escolher. Lógico, isso aqui, gente, existe um teste para ser feito, tá? E aí você tem, todo mundo tem essas características em maior ou menor grau, tá? Mas nós temos tudo isso aqui. Então isso aqui é importante para vocês se conhecerem, vocês conhecerem a equipe de vocês, quem você vai contratar e também os seus clientes, tá certo? Nós vamos voar então. Então vamos lá. Pessoal, então olha para você ver. Então vocês já se formaram. Vocês passaram 4, 5 anos na faculdade. E às vezes, falam assim, nossa, eu não gosto da odontologia. Eu falo, é mesmo? Você não gosta não? Você tem 24 possibilidades. Já investiu 4, 5 anos. Talvez você não goste dessa especialidade que você está fazendo atualmente. Ou é clínico geral, ou tem que especializar. Mas, gente, tem muita possibilidade. Não é qualquer profissão que te dá essa possibilidade, tá? Então nós pense e não fique só em uma não. Vai para a segunda, vai para a terceira especialidade. Aproveite. E aí vamos pensar agora, quem utiliza o Waze aqui, Google Maps, quem não usa? Vou fazer uma pergunta ao contrário. Quem não usa?
Todos usam. E quem usa o Waze da carreira? Vocês meninas, vou pegar vocês aqui de cobaia. Vocês, o que vocês pensam daqui 5, daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos? O que é o Waze da carreira de vocês? E também nós mais experientes, onde é que eu quero estar com 20 anos, com 30 anos de profissão? Vamos começar aqui, ó. Vê se é assim, vocês, 0 aos 5 anos. Na minha época tinha um Jason, essa aqui é a mulher do Jason. Era o único filme de terror que existia na época. Você lembra, da Sexta-feira 13. Causava medo. Meninas, se vocês passarem dos 5 anos, existe até uma frase, como você fala, né? As empresas não duram 5 anos. Porque é a fase mais crítica. Mas com fé em Deus vocês vão vencer essa insegurança, essa pouca renda. Porque é difícil, vocês têm que aprender muito aquela parte técnica. Muito, pega a mão. Mas tem que ir pensando já na gestão, nesse planejamento da carreira. Certo? Existe, nesse livro aqui do Malcolm, que fala das 10 mil horas. 10 mil horas, diz que para você ser bom profissional em qualquer área, você precisa de 10 mil horas. E 10 mil horas, traduzindo 8 horas por dia em 5 dias, são 5 anos. Tá? Então, se você quer ficar bom, ser um bom dentista, você precisa de mais ou menos uns 5 anos. Trabalhando de segunda a sexta, das 8 às 18. Traduzindo em miúdos, é isso aqui. Tá? Então, normalmente isso, né? Vocês falaram que trabalham mais de um lugar. Isso aqui não sou eu que estou falando aleatório. Isso aqui é através de conversa de vários colegas. Né? Então a gente começa trabalhando em vários lugares, depois diminui. Aí depois dos 5 aos 10 eu começo a quê? Falo, não, vou montar agora meu primeiro consultório. Ou com uma parceira, né? Eu vou alocar tantas horas, começo pequenininho, começo a atender a um convênio, começo a trabalhar minha rede social. Dos 5 aos 10 já tem uma base técnica boa. Então, mais ou menos assim, a carreira do cirurgião dentista. Começa a construir o seu nome, um por um, paciente por paciente. E aí você vai se tornar uma referência. Muitos de vocês vão o quê? Fazer um mestrado, doutorado, para essa vida acadêmica. Então a tendência, o fluxo normal do cirurgião dentista é esse. E dos 20 aos 30, que é o caso lá do Rafa. Né, Rafa? Talvez já está pensando em dispensar alguns convênios, ficar só com alguns particulares, trabalhar só meio período, ou às vezes o filho já está entrando na faculdade. Então são várias situações, já planeja essa sucessão, e começa outra profissão. Não, agora eu vou ser um chefe de cozinha. Então isso é muito comum. Né? Igual tem outros profissionais, igual a doutora Luciene, a doutora Alfa Emília, tem um vídeo dela lá na frente, que tem 47 anos de profissão. E está super bem, está na ativa. Então eu trouxe até do 0 aos 30. E eu trago para vocês, eu fiz uma pesquisa interna, eu selecionei aqui, ó, consegui 400 respostas praticamente, e eu fiz essa pergunta aqui, ó. Tanto para colaboradores internos, foi tudo feito pelo WhatsApp, tá? Foi eu fiz mesmo. Mandei para grupos de amigos do WhatsApp, né? Esses amigos mandaram para outros grupos. E a pergunta é, o que é o melhor dentista do mundo, na sua opinião? É provocador ou não é? O que vocês acham que as pessoas falaram? A voz do povo é a voz de... O que o pessoal falou? Aquela é uma nuvem, né, de palavras, mas eu traduzi para vocês aqui. Ó. Olha para vocês verem. Essa primeira parte de cima fala muito das habilidades sociais e comportamentais, que é a maior parte que as pessoas responderam. A segunda parte é sobre habilidades técnicas. Aí a terceira falou sobre que o dentista
Tem que ter higiene, né? Tem que ter tecnologia, mas vamos focar na principal parte, que é a primeira parte. Que me traduz o quê? Que as pessoas estão muito mais preocupadas com o atendimento, com o trato, do que com a técnica. Se não doer, se não ficou alto, e ficou no que o paciente queria, e ele é bem tratado, você passou confiança, foi cuidadoso, foi humano, foi paciente. Isso é o que vale. Essa é uma das chaves para vocês que estão começando. Talvez o Rafa já sabe, a Renata já sabe, a Gilda já sabe. O que o paciente quer? A primeira coisa, gente, é a confiança. Ele quer confiar. Ou vocês acham que a pessoa abre a boca para qualquer um? Às vezes o marido, a esposa, não sabe o que tem dentro da boca. A pessoa tem vergonha. Isso é fato. Tá aqui, obrigado. O paciente procura alguém parceiro. Sincero. O dentista se aproxima como se fosse o psicólogo. E muitas vezes é psicólogo. E aí eu preciso o quê? Escutar. Escuta ativa requer o quê? Esforço. É guardar o celular na gaveta. É prestar atenção. Qual é a queixa principal? Todo mundo aqui aprendeu na faculdade. Qual a sua queixa principal? Isso é real. Necessário. Anotar o que o paciente quer. Lembre-se, ele está preocupado muito mais com o trato do que com a técnica. E aí requer o quê? Humildade, ser ético. Olha o tanto que o cirurgião dentista tem que ser um super-homem. Uma mulher maravilha. Quantitativo de qualidades que tem que ter. Empatia. Quem tiver todas essas qualidades que eu estou passando aqui, que foram faladas por pessoas que querem o melhor dentista do mundo, vai ser o melhor dentista do mundo para os seus pacientes. E o que é empatia? É não falar que vai doer, não. Não vai doer, não. Não vai doer no seu, na sua boca. Uma extração, uma pós-cirurgia, né? Fazer um implante. A gente tem que ser sincero, tem que ser ético. Olha, pode doer. Vai acontecer isso. Esclarecer, porque precisa passar confiança. Isso é empatia. Não mascarar o problema. Ser paciente do paciente. Né? Muitas vezes você tem que dar um tempo ali, o paciente levantar, deixar ele no banheiro. Né? Você ficar num procedimento ali mais de 1 hora e meia. O dentista tem, com o tempo, acelerar aquele processo. Não dá para você ficar tratando ali, fazendo uma restauração, um procedimento há muito tempo. O paciente não aguenta. Não é, Renata? Não aguenta, gente. Tem gente que é mais sensível. Então nós temos que entender tudo isso. Ser cuidadoso. E aí, os profissionais da área de saúde? Você vai no médico, você perde a manhã toda. Você vai no dentista, ele te faz esperar 30 minutos, 40 minutos. Minha mulher disse o seguinte, que se ela paga um médico, se for particular, se for convênio, beleza, ainda aceita. Mas se ela paga um médico particular, chega lá, o cara atrasa mais 15 minutos, ela falou, não, me devolve o dinheiro que eu vou embora. Eu acho que independente disso, vocês sabem mais ou menos quanto tempo que é cada procedimento. Não sei vocês que estão pegando mão ainda, mas já quem tem mais uma experiência de 5 anos aí, sabe quanto tempo vai demorar com o paciente, numa consulta, num procedimento. Então, seja mais justo. Não atrase, não. O paciente está de olho nisso aqui. Eles falaram lá, ó, eu quero um dentista que seja pontual. Cordial, comunicativo, que explica bem o plano de tratamento. Muitos de vocês ali escrevem, muito assim, eu quero aprender a vender.
O vender é diferente. O ato de você falar o preço é uma coisa. Agora a venda é mais complexo. É mais contextual. E é relativo a isso aqui, ó, explicar bem, a dar uma aula. Certo? Que sejamos profissional como Cristiano Ronaldo. O que é ser profissional? O fulano de tal, o Rafa é profissional. É o cara lá em Anápolis. O que é profissional? É algo mais amplo, mais contextual. Envolve várias palavras, olha lá. Que seja competente, comprometido, eficiente, estudioso, cuidadoso. O paciente está procurando esse tipo de profissional. E aí o Quina, você teve, né? Foi só a Gilda que teve lá e o Rafa. Vocês recordam que o último caso do Quina, vou trazer para quem não foi lá, diz que vou contar bem rapidamente, diz que um rapaz lá do norte do país o procurou, querendo tratar, e não tinha dinheiro para tratar. Mas o caso era um desafio para ele, e ele falou que, gente, eu sei fazer odontologia, eu não sei cobrar. Eu acho que eu captei foi essa parte dele e a parte que eu quero trazer para vocês. Juntando com a parte do DISC que eu apresentei agorinha. Vocês se conhecendo, e eu tenho um colega que desistiu da profissão porque não sabia cobrar, não sabia falar, tinha vergonha de falar para o cliente quanto que custava aquele tratamento ou aquela restauração ou aquela cirurgia. E o Quina trouxe muito bem isso. Ele disse o seguinte, se vocês recordam, que quem dá o preço é a secretária dele. Porque tem um coração mole. A hora que ele viu o caso, ele falou assim, a secretária falou, quanto é que vai cobrar? Não, não cobrar nada não. O quê? Não vai cobrar nada? Não, não cobrar nada não. Né? Ele falou, como que não vai cobrar? Como assim? Então o que eu quero trazer dessa história do Quina para vocês? Se vocês não conseguem, talvez seja um empecilho essa questão, talvez outra pessoa vai fazer para você, uma secretária. Passa os valores, você treina ela para fazer isso. Porque ele falou, se eu fizesse isso com todo mundo, eu não teria dinheiro, eu não seria um profissional. Então fica aí mais uma história que eu captei lá do Dr. Quina. Deixa eu só acrescentar, eu gosto muito de ler, principalmente livros de finanças. E aí uma dica, principalmente para quem está começando, por exemplo, ao invés de você falar, não, fica R$1.000, fala 10 de 100. E não, a Apple faz muito isso, não colocar o 100,00. Por quê? Porque quando você vê o 0,00, o seu cérebro vê muito número. Então, a partir do momento que é um trem tão bobo, mas eu comecei a fazer isso e os pacientes, eu não sei se... Não é você querer enganar, não é isso. Porque né, ele vai, na hora ele vai ver que é 1.000 do mesmo jeito, na hora que ele passar o cartão para a secretária. Mas você anota 10 de 100 e não põe 100,00. A Apple, em todos os celulares dela, ela tira esse 00, para não ficar muito número e o paciente associar com um valor muito alto. E sempre passar já a parcela, porque a pessoa pensa assim... Ela não consegue ver muito a diferença do 1.000 e do 10 de 100. Então o 10 de 100 cabe no bolso dela naquele momento, mas às vezes o 1.000 não cabe. Mesmo você falando que depois ela vai poder dividir. Então a partir do momento que eu comecei a fazer isso, o paciente começa a aceitar mais o pagamento. Nós vamos falar sobre isso aí lá na frente também. Isso é a simplificação, isso é a neurociência. Totalmente neurociência isso aí. Pois é, nós entramos agora na parte do poder da secretária. E a secretária, ela pode te levar para o céu como para o buraco, certo? E qual é o perfil da secretária que eu tenho que contratar? Pessoal, se não tiver esses dois itens iniciais, pode correr. O que seria responsabilidade? Também é uma palavra muito ampla. Mas só da pessoa não ter o comprometimento de chegar todo dia no horário que vocês combinaram, já não serve para trabalhar para vocês. Isso é responsabilidade.
Se ela não gostar de gente, eu faço muita entrevista. Todo mês eu entrevisto várias pessoas, as pessoas vão entrar na minha empresa. E eu faço essa pergunta. E a pergunta, eu não faço uma pergunta direta, mas eu pergunto assim: tá, de todas as experiências que você já teve, que eu vi no seu currículo, você prefere ficar no escritório, numa sala quietinha, lá com o computador, mexendo em papéis, organizando, fazendo uma planilha, fazendo um relatório, ou você prefere trabalhar na recepção, aquela bagunça, cheia de gente? Se eu busco um perfil que é uma recepcionista, e ele fala que quer o escritório, já está desclassificado. Aí era uma pessoa que é mais para o faturamento, para mexer com guias, com outro perfil. Perfil mais analítico. Você tem que descobrir se a sua secretária gosta de gente ou não. O sucesso está aqui, ó, esses dois itens. Tá? A boa comunicação. Comunicação não quer dizer que a pessoa fala em excesso, que ela é boa de comunicação, não, gente. A pessoa pode ser caladinha, mas quando ela fala, é assertiva em tudo. Isso é boa comunicação. Tá? Trabalhar em equipe é outro ponto que existe muito atrito entre pessoas. É comum, conflito é super comum entre pessoas, entre ser humano, tá? Mas se a pessoa não tiver um mínimo básico de trabalhar em equipe, lidar com o outro, aceitar o outro, vai dar problema na sua clínica. Organização, não precisa nem falar, e proatividade. Proatividade, se você tiver que ficar cobrando dela constantemente, fulano, você já ligou lá? Ligou no laboratório? Já pediu o material? Gente, ela está lá para fazer esse serviço. Se tiver que cobrar tudo isso, também não dá certo. Você montou uma vez, pontua duas vezes, na terceira você fala assim, olha, a gente não vai dar certo. Ou você tem que fazer o que eu estou te pedindo, ou a gente não continua. Pronto, simples assim. Não fique na mão da secretária, gente. E aí, muitos me perguntam o seguinte: Fabiano, se você tivesse um dinheiro, tivesse uma clínica ou um consultório, você investiria em quê? Eu falo na secretária. É o diferencial competitivo. Esse é um termo utilizado empresarialmente, diferencial competitivo. Certo? Qual que é o diferencial da Ciro? O quantitativo de unidades, os equipamentos, a equipe que visita vocês, os eventos, o suporte. Então, isso é um diferencial competitivo que as outras clínicas não fazem. E qual que é um diferencial competitivo na clínica de vocês? A secretária. Enquanto vocês estão atuando lá, quem é que está comunicando com o paciente? O paciente que está ligando pelo telefone, está mandando WhatsApp, está querendo fechar um orçamento, ela está fazendo sua agenda, está fazendo sua finança, está fazendo tudo isso aqui, ó. Agenda, fatura, organiza, limpa, finança, faz tudo. Olha o tanto que essa pessoa é importante. E às vezes você tem uma pessoa para fazer isso tudo. A pessoa é importante ou não é? Ela te leva para o céu ou te leva para baixo. E aí, simples assim. Quando você está atuando, o paciente chega pela recepção, passa por você, mas ele vai embora pela recepção. Muitos não têm essa visão. Onde começa e aonde termina. Ela influencia demais nessa experiência do paciente. E aí ela ponte, não é? Entre o dentista e o paciente está a secretária. Tudo passa por ela. E o verbo, gente, é acompanhar. Não confie 100% na sua secretária. Eu escuto isso constantemente. Nossa Senhora, você sabe muito bem quem que eu tô falando. Assim, eu confio, não sei nem onde é que estão as coisas lá no meu consultório. Cara, se ela faltar, eu tô ferrado. Pois é, senhores. Não cheguem a esse ponto de confiar 100%. O verbo é acompanhar. Confie. Quem é mineiro aqui? Confie desconfiando.
Tem que confiar desconfiando, gente. Igual o mineirinho fala. Pode confiar 100%. E aí, quem tiver estômago para fazer esse acordo com a sua secretária, de falar o seguinte: olha, não é para qualquer um isso aqui não, hein, gente? Mas isso aqui tem resultados fantásticos. Você vai fazer o seguinte amanhã lá, Rafa. Vai falar com a sua secretária da seguinte forma: olha, a partir de hoje, todo paciente que entrar aqui, eu vou perguntar para ela como é que você tratou ele. Como é que foi seu atendimento? Como é que foi a negociação? E você, secretária, Joana, você vai fazer da mesma forma. Você vai perguntar para ela como é que eu fui lá dentro do consultório. Mas tem que ter estômago. Porque se o paciente falar que você tem a mão pesada, que o doutor é sem educação, tem que estar aberto a isso. Mas aí é um grau de evolução muito grande. Você sabe o que você precisa melhorar? Isso chama-se feedback 360 graus. Não é para qualquer um. E funciona. E vai muito bem. E como é que eu faço melhorar? Então, você não confiando 100%, você precisa o quê? Reduzir essa taxa de faltas. Não é isso? Você chega lá, tá pronto para atender, o paciente ligou, não vai vir mais. Porque, gente, ir no dentista é bom ou ruim? Quem gosta de anestesia? Quem gosta de implante? Fazer um enxerto? Fazer uma raspagem? Só material duro ali, barulhento. E no dentista não é bom. Mas a gente está aqui para mudar esse conceito. O que a gente pode amenizar para facilitar? Então é isso. Como é que eu faço para reduzir minhas faltas? Aumentar essa recorrência. Que é melhorar a satisfação dos pacientes. Melhorar a satisfação vai gerar o quê? O boca a boca. E aí nós entramos nessa parte aqui da relação dentista e colaboradores. Muitos não sabem por que, cara, não para ninguém lá no meu consultório. Ou eu vejo em grupos, existem vários grupos em Goiânia aqui de convênios, eu vejo direto lá o colega coloca assim: alguém tem uma secretária para me indicar? Eu fico assim, não posso falar nada, né? Se é amigo meu, eu falo, mas se não é, eu não falo nada. Gente, não funciona assim. Existem recrutadoras, eu trabalho, eu tenho uma psicóloga aqui interna, mas eu também trabalho externamente. Se você precisa contratar uma secretária, vocês vão procurar alguém que recrute secretárias. E olha lá ainda. E você vai entrevistar juntamente com ela. Mas vocês têm que fazer primeiramente o quê? O básico. Por que você está perdendo sua secretária? Primeira coisa, está pagando a média de mercado? Vai perder mesmo se não estiver pagando. Isso é óbvio. Número 2, condições físicas, engajamento. O que envolve o engajamento? Tanto fala assim, nossa, o colaborador tem que engajar. A mesa é boa, a cadeira é boa, o computador é bom, tem ar-condicionado, onde ele almoça, onde é que ele lancha é bom. Se você não der as condições mínimas, básicas, vai embora. Geração nova, não tem mais essa não, viu? Tá preocupado só com o trabalho, não. Se não tiver tudo isso aqui, ó, aí chega, você não tem uma boa comunicação, uma boa liderança, é grossão e quer que ele atende muito bem o cliente. Você não trata bem seu colaborador, você quer que ele trata muito bem o cliente? É controverso isso, não é não? Agora vamos para o plus. O que é o plus? Agora, se você tem 2 recepcionistas, na qual você possa pagar um pouco mais para mais experiente, a mais nova que entrar, opa, eu tenho como eu crescer. Eu ganho 2.000, posso ganhar 2.500. Essa empresa me interessa. Essa é uma grande vantagem da minha empresa. Potencial de crescimento aqui dentro. Várias áreas. Se existe um reconhecimento, você é um cara bacana, existe uma boa liderança, uma boa comunicação, essa empresa me interessa. Além do básico.
E o salário variável? Alguém paga salário variável aqui? Não? Paga, doutora? Então vamos pagar agora. Quer ver? Vamos lá. Olha só. Por que que eu recomendo o salário variável? Muitas vezes você só tem uma secretária. E ela é muito boa. Essa é muito boa, gente, ela não vai ficar com você muito tempo. Não tem para onde crescer. Como é que faz para ela ganhar mais? Salário fixo e salário variável. Os vendedores, vendedor de carro, vendedor de roupa, isso é utilizado na área de vendas. Salário fixo, normalmente um salário mínimo, e o variável. E o variável é esse aqui, ó. Vai fazer o quê? Com que ela corra atrás. Com que ela agende mais precisamente, ela corra atrás do paciente. Ó, amanhã tem sua sessão aqui. Tá esquecendo, não? 1, 2 dias, 3 dias, tá atrás do paciente. Esse é um quê? Um comportamento proativo. Ela quer o quê? Resultado, ela quer ganhar mais. Certo? E ela começa a ter o quê? Uma postura igual a sua. Postura de dono. Então você vai ter o quê? Uma retenção maior quando você tem salário variável dentro da sua empresa, dentro da sua clínica, no seu consultório. Vai ter maior estabilidade com os colaboradores, mais longevidade com esse colaborador. E aí é o modelo ganha-ganha. Você ganha, ele ganha, porque está lutando por você. Agora você paga lá, tem 20 anos que ela está com sua secretária, que ela está trabalhando com você, sua secretária, e você quer que ela mantenha o sorriso, seja a Mulher Maravilha, ganhando os R$2.000 por mês. Gente, não vai ficar. Olha aqui, olha essa planilha aqui. Isso é uma suposição, gente. Olha os R$100 sem um 00 aqui, doutora. Então, olha lá, você coloca lá, taxa de comparecimento. Compareceu? 100zão. Fechou os agendamentos, mais 100zão. Teve feedback do paciente, aquele lá, aquele 360 que vocês conversaram. Ó, falou bem, isso, aquilo, não. Ó, mais 100zão. Gente, vai juntando lá, organização das guias, não glosou nada das suas guias, né? Teve uma performance boa. Gente, ela ganha, você ganha. A empresa está crescendo. Tem que pôr 00 aqui? Tá vendo? Vamos aumentar o 0 aqui na próxima, então. Então, o segredo para vocês que têm poucos colaboradores e quer reter é a renda variável. Isso aqui é simples de fazer. De medir esses indicadores. E aí você quer reter mais. Não, mas essa colaboradora é boa demais da conta. Vai pagar um plano de saúde. Olha, eu acho que você tem que fazer a administração, vou te dar a bolsa. Aqui os líderes nossos ganham 50%. A gente paga 50% do plano de saúde. O líder aqui, que ele quer crescer, vai fazer um curso no pau, a gente paga metade do curso. E o reconhecimento emocional, tá? O cara fez algo bem, cara, você fez muito bem. Viva, você fez muito bem, você atendeu bem demais aquele paciente. O seu João, difícil, paciente difícil, mas você atendeu muito bem, parabéns, viu? Gostei demais do seu atendimento. Isso é reconhecimento emocional. E é isso. Então, ela te leva para o sucesso ou para a falência. Esse é o poder da secretária. Em 2026, a gente tem um projeto, Pegadinha de Sábado, para quem é parceiro da Ciro, da gente poder potencializar isso nas secretárias, tá? Só a gente plantando algo a mais da vantagem competitiva nossa no mercado aí para vocês. E aí, o que é gestão, né, gente? Essa é uma frase clássica, né, de matar um leão por dia, mas não está dando mais, tem que matar o leão e os filhotinhos agora. Não é isso? Então, quando você fala assim, nossa, naquela empresa tem gestão, lá tem gerência, é quando resolve o problema. Você mete a mão na mesa, estou insatisfeito aqui, chama o gerente para mim. Aí o cara vai lá e resolve o seu problema. Isso é gestão.
E a gestão é a arte de quê, gente? De organizar, de planejar. Eu gosto muito da palavra organizar. Se fosse para resumir a palavra gestão, chamaria de organização. Tanto que empresa é uma organização. E aí a gente fala de gestão, de estratégia. Estratégia, onde que eu quero chegar? Lembra do Waze? Onde é que eu quero chegar? Com 5, com 10, com 15, com 20 anos? Ah, eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer um doutorado. Ah, eu quero me destacar no mercado, eu quero ser o número 1 na periodontia aqui em Goiânia. Isso é estratégia. O que você vai fazer para chegar lá? Nós temos uma estratégia aqui, de montar uma clínica por ano. Esse ano nós já compramos mais uma. Então, isso é estratégia, é o como fazer para chegar lá. E aí a liderança é isso aí, ó. Ser exemplo, formar uma equipe, sucessores. E o líder é aquele que joga água para apagar o fogo e não gasolina para incendiar. Isso é muito comum, né? Então, o líder é isso. Formar gente. E como fala-se, liderança, tanto de liderança, mas liderança é sentar e conversar. Alinhar. O que nós vamos fazer? Para onde nós vamos? E juntando a gestão, estratégia e liderança, em 2023 a gente conquistou aí o GPTW, né? Essa é uma equipe gerencial na época. Então foi uma conquista muito grande. O Great Place to Work é onde os colaboradores avaliam a empresa na qual eles trabalham. Então, foram só 150 empresas que foram conquistar o GPTW. E aí, se o colaborador gosta da empresa, valoriza a empresa, quer dizer que ele vai tratar bem o cliente, o paciente. 23 foi isso, 24 Pop List, né, a marca mais lembrada aí do Centro-Oeste, e 25 aí, a gente inaugurou o Zero Experience. Isso foi bacana, né, foi bacana demais, foi não? Quina, para vocês que são mais jovens aí, Quina é o cirurgião dentista mais completo que existe no país. Tá? Quem foi, quem não foi, vamos ver quando é que vai agora. Quais são os caminhos aí para a gente trabalhar na odontologia? O que a OMS fala sobre odontologia? Quantos pacientes aí, em média, para cada dentista? Um paciente, 1.500 pacientes para um dentista. Olha na Europa, 1.200 e no Brasil, 500. Não quer dizer que esses 500 vão tratar com você, não. Tem a possibilidade de tratar com vocês. É pouco ou muito? É muito baixo, gente. O OMS fala 1.500. Nós temos 500. É um terço. O que eu tenho que fazer para me destacar? Nessa multidão de dentistas. Vocês que estão iniciando. O que vocês têm que fazer? Um dos caminhos é o marketing, né? E marketing, gente, essa palavra foi denegrida do marqueteiro. Fulano de tal é marqueteiro. Que é o quê? Sinônimo de enganador. Mas marketing mais no fundo, na essência, comunicação. Se você é boa, se a Renata é muito boa na área dela, ela tem que comunicar que ela é boa. Às vezes a essência mas a embalagem não está aparecendo. E o marketing vem trazer essa embalagem. Então, para se destacar, gente, muitos começam fazendo clínica geral, igual vocês aí, depois especializam em uma, duas especialidades, porque tem que nichar também. Mas depois você pode voltar para o clínico. Mas normalmente você tem que nichar, né, para ser reconhecido naquela área. Não dá para pegar tudo, 24 especialidades. Né? Começa com uma, começa com duas, depois torna-se clínico geral, se quiser ou não. E aí, você vai para o marketing digital. Né?
principalmente vocês mais novas, eu tenho aqui, a gente fez muito podcast, tem muita gente que não tá nem aí com marketing digital. O boca a boca é tão forte que não tem agenda, tá dispensando paciente. Problemão bom, não é? Tem vários profissionais que são assim, gente. Não tem agenda. O Christian é um. Agora a filha dele veio, né? Para ajudá-lo. Várias pessoas não têm agenda. Vocês vão chegar lá, meninas. Vocês estão iniciando. Vocês já saíram na frente, só de vir aqui escutar esse tanto de coisa. Então, vocês vão para quê? Para a rede social. Mas vai para colocar casos clínicos, vai falar que vocês estão fazendo um curso. Faz uma rede social. Né? Às vezes você não quer investir numa agência de marketing, porque isso aqui é caro, é canseira. A gente tem a agência de marketing aqui, os meninos estão aí atrás. Isso aqui é trabalhoso. Trabalhar o marketing é trabalhoso, mas dá para você fazer o mínimo, porque quando for buscar o seu nome na rede social, pelo menos está bem feito ali. Está profissional, tem menos festa, menos desfile de moda. Seja mais profissional. Olha os Instagrams que vocês se espelham, que gostam, e sigam aquilo ali. Tá? Então é só um local para o paciente buscar. E aí, por exemplo, paga-se, você pode fazer isso com o Google, pagar para buscar seu nome. Vocês têm clínica aí, digita lá o nome da sua clínica, vê como é que tá. Quem está patrocinando mais ali o nome no Google? Porque vocês têm que pensar o seguinte, se não é indicação de algum paciente, vamos pensar o seguinte, eu sou Fabiano, não conheço, mudei agora para Goiânia e preciso fazer um tratamento odontológico. Não tem ninguém que me indica um dentista. Eu não conheço ninguém aqui que possa me indicar um dentista. Lá perto de casa não tem consultório nenhum. Cara, eu vou procurar no Google. Aí aparece o patrocinado ali. Alguém colocou dinheiro para aparecer os primeiros nomes. Então, você pode fazer isso. Aí eu não, agora quer mexer com a agência de marketing. Beleza, vou fazer o tráfego pago, vai fazer conteúdo, aí é outra pegada. Mas o que manda bastante aqui, essa parte de parceria, você começa a fazer, faz uma parceria com um convênio, o nome parceria aqui está sinônimo de convênio, certo? E aí, a experiência do cliente, novamente, é o que manda, é resultado, um por um. Ela não é Gilda, Renata e Rafa, vocês são mais experientes aqui. É um a um, é uma construção. Lembra da imagem lá da construção? Construir o nome da odontologia? Um a um. Tem outra forma, gente? Aí você atende muito bem. A Gilda, como paciente, ela gostou tanto de você, ela é tão leal a você, que ela vai levar a mãe, vai levar a irmã, vai levar o cunhado. Aí esse cunhado, aí leva o primo. E aí vai. Vai. É uma construção. Tá? É tempo. Agora, vocês que têm de uma geração mais nova, mais imediatista, sofrem um pouco mais. Mas vamos passar desses 5 anos, vamos pegar firme aí, tá? Segura a onda aí que vai dar certo. E eu trago aqui para vocês um estudo do IBGE. Para que isso, Fabiano? O que eu preciso saber de classe social? Vocês acham que é importante ou não saber de classe social? Por quê? O nome chama-se posicionamento. Com quem vocês querem trabalhar? Público A, B, C ou D? Vocês têm que entender o perfil de vocês. Gente, eu não sou da muvuca, não gosto de atender o povão, não é minha pegada. Eu gosto de atender só gente rico. Beleza. Então você pode preparar para você investir num ponto comercial melhor, investir em equipamentos, investir em treinamento da sua equipe. Então tem tudo um conceito para cada classe dessa aqui. Você não vai atender da mesma forma todos, não.
Mas depende primeiro do perfil de vocês. Tá? E olha a fatia que é. Público A aí, é o quê? 3%? Vamos arredondar para 3%. B, 13%. Vamos juntar A e B. Olha para você ver. Em torno aí de 16%. Olha a grande massa brasileira. C e D. Nós somos a população pobre, gente. Nós temos que ter ciência disso. Nós somos a população pobre. 80% aqui, ó. E aí, isso aqui reflete aqui. Ó. Você passa um orçamento que a prestação é de 7 mil. 7 mil é o salário dele. E muitos falam assim, nossa, eu não consigo cobrar mais lá no meu consultório. Mas onde é que você está? Aí você está na periferia. Olha a renda aí. Não passa de 3 mil reais. Agora você entende? Do Waze, onde é que você quer chegar? Onde é que você quer posicionar? Para quem você quer atender? Tem que estudar tudo isso aqui, ó. Aonde você quer ir. Tá? E aí é o seguinte, 1% mais rico do Brasil ganha isso aqui, ó. Você acha que é possível nós dentistas conseguirmos uma renda como essa? Sim ou não? Sim. Vocês vão sair daqui hoje com essa ideia do Waze ser 1% mais rico do Brasil. Ganhar 20 pau aqui, ó. Vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer isso. Outro item também, sobre do IBGE, trabalho formal e informal. Isso é importante ou não? É importante. Por quê? Porque às vezes você vai atender um cliente na qual você vai parcelar os 10 de 100. Só que tem um trabalho informal. Hoje tá bom e amanhã pode estar ruim. Então você tem que estar esperto. Olha a porcentagem. É grande, gente. 40% no trabalho em informalidade. É bastante alto. Então você tem que entender, a hora que você vai entrevistar, fazer a consulta com o seu cliente, com o seu paciente, a primeira sessão ali, o primeiro contato, ô, seu Joaquim, mas você trabalha com o quê mesmo? Ah, eu trabalho lá na feira. Ah, é mesmo? Mas o que você vende? Há quanto tempo na feira? Vai puxando, vai entendendo com quem que você vai estar negociando. Então isso aqui tudo influencia lá na consulta. Se você vai receber ou não no futuro. E olha que surpresa. Desse mês passado, notícia quentinha. Essa aqui. Muitos pensam o seguinte, a odontologia está ruim, ninguém está tratando de dente. Olha por que não está tratando de dente também. Olha o recorde. Desde 2000, nós estamos em 2025, julho do mês passado, bateu recorde histórico as pessoas viajarem no país. Tá vendo por que não está indo no dentista? Tá viajando. Não é falta de dinheiro não, gente. Tá gastando com outra coisa. Aí como é que eu vou criar uma narrativa com o meu cliente para ele tratar de dente e não viajar? Ou dividir. Vai viajar mesmo, mas tem que tratar de dente. É todo mundo vendendo seu peixe. E lá no formulário eu pergunto para vocês, quem que é o maior concorrente do dentista? Muitos falaram que é o dentista. Claro, diretamente. Mas não é só isso, é qualquer coisa. É o celular, é o relógio, é roupa. Tudo é concorrente do dentista. Mas como é que a gente está criando essa narrativa com ele? Certo? Então aí, ó, para você escolher, olha o público aí, ó. Olha os endinheirados ali, ó, jogador de golfe ou trabalhador lá embaixo. Para você escolher o público que você quer tratar, vai depender do seu perfil, com quem que você gosta de tratar, de lidar, com que tipo de perfil de pessoa. A demanda do mercado, né? Aliás, do recurso disponível. Às vezes você consegue montar uma clínica, montar um consultório. Às vezes não. Ah, eu tenho que juntar a sociedade, não, eu tenho que trabalhar para alguém. Vai depender do seu dinheiro. E da demanda do mercado. Às vezes você vai para uma cidade do interior, que ali você vai nadar de braçada. Então tudo depende, é contextual. Tá? Não tem o jeito certo. Perfil, objetivo e público. Então para vocês que estão iniciando, isso aqui é muito importante. Saber para onde que vocês vão. O Waze da odontologia. E vocês vão escolher.
Ah, eu quero um consultório tradicional, né, que seria o individual. Ah, não, vamos montar uma clínica com cada um na sua especialidade. Várias clínicas aqui em Goiânia são dessa forma. Ah, vou comprar uma franquia. Você comprar uma franquia, você vai... O quê? O que acontece? Você vai arrumar um sócio. Tá? Vai pegar um modelo de negócio, já está tudo formatadinho, mas você vai pagar por isso. Tá? Que mais? Tem clínicas aqui que especializaram em parte empresarial também. Tá, o núcleo odontológico lá do o Bruno Costa, ele trabalha só com empresas. Clínicas populares, você vai para as periferias, né, monta uma, depois monta a segunda, isso é muito comum também. As franquias fazem muito isso. Clínicas premium, né, então público A e B, e o home care também, né, vai atender em casa. Existe muito mercado para isso. Quem gosta aí, o perfil, vamos voltar no perfil aqui, ó. Você gosta de atender velhinhos, pessoas mais idosas, gosta desse perfil, existe espaço para isso. Home care odontológico. E aí mostrando os benefícios da odontologia, ou seja, venda. Você apertar lá sobre venda. Olha essa pesquisa que eu fiz aqui. Olha aí, Rafa. Olha o que eu fiz. Eu peguei aqui, lá em cima, 2022 a 24. Então você pega 2022, 2023 e 2024. Isso é pesquisa interna, hein? Ninguém nunca viu isso aí, não. O que eu fiz? Peguei nosso TI e falei assim, Francisco, pega para mim de A a Z, a pessoa que começa com A, até ZZ. Olha para mim quantas vezes que essa pessoa veio em 3 anos. O AA veio em 2022, 23, 24. Olha a surpresa que eu tive. Porque o reflexo do consultório de vocês, o reflexo da Aciro, é o reflexo do consultório de vocês. Olha isso aqui. Vamos arredondar para 70%. 70%, moçada. 70%. Em 3 anos. Vê aqui. É pouco ou muito? O paciente, vou voltar, o raciocínio. Vou pegar aqui o Adolfo. Adolfo veio aqui em 2023, em 2022 e voltou só em 2024. Só voltou uma vez. Então esse paciente foi no seu consultório, na clínica de vocês, só uma vez a cada 3 anos. 70% das pessoas que vieram aqui foram no seu consultório a cada 3 anos. Quanto que ele deveria ir? 6 meses, 1 ano, não é? Pelo menos uma vez ao ano. É culpa do CRO? É culpa do Lula? Vocês acham que é culpa de quem, gente? De nós. De nós. 70% veio só uma vez. Um pedido aqui, ó. 26% veio 2 a 3 vezes aqui. Ou seja, veio a cada ano. É muito baixo. 25%. Isso mostra o quê? A falta de recorrência que a gente viu lá nos objetivos. Aqui, ó, vou colocar aqui para vocês escutarem a doutora Alfa, que ela fala sobre esse ponto. A pergunta seria mais nessa conscientização, né? Pós-curativo, conseguir manter esse nível de equilíbrio, né? Justamente. E com o controle, né? Pós-curativo. Mas eu diria para você que no meu consultório, eu posso dizer para você que mais de 50% dos meus pacientes Tem sucesso. Eu tenho sucesso nessa área. Claro que eu tenho hoje gente que faz esse chamado.
Isso, então é proativo mesmo da parte de vocês. Não deixa por conta do paciente, senão ele não vai mesmo. Não, ele não vai, porque como Não eu vai. estou te dizendo, nós culturalmente falando, a gente, infelizmente, ainda, eu diria que mais de 50% das pessoas procuram odontologia quando dói. Por necessidade. Só quando ele tem um sintoma. Mesmo sabendo anestesia, de fazer um canal, fazer um implante. Não, eu diria para você que eu posso afirmar que nem 50% dos meus pacientes, que são pacientes que já passaram pela minha cadeira, não tem essa rebeldia. Sabe? Agora, eu acho que isso é bem cultural nosso, né? Não é uma coisa assim que a gente, por mais que a gente tenha tentado conscientizá-lo durante o período de cadeira, porque quem faz odontologia curativa, ele não vai ali só uma vez. Né? Na minha área, então, às vezes são meses de tratamento. Tem que respeitar a doutora Alfa, 47 anos, professora lá da EAP. O que ela quis dizer? Que ela consegue 50%. Ali, nós tivemos 25%, né? Ou seja, do universo de vocês, nós temos que trabalhar o quê? A proatividade. De conversar com o seu cliente, com o seu paciente, que, da mesma forma que existem. Quero vir aqui, ó. Que existem os check-ups. Check-up para arrumar o carro anualmente, de ir ao médico. Ele tem que ir ao dentista, que é muito mais barato. Nós temos que ter essa narrativa. Então, o cliente pisou no consultório de vocês, na clínica de vocês, vocês têm que selar uma aliança com eles. Doutora Gilda, a partir de hoje eu vou cuidar de você o resto da sua vida. Vocês têm que ter uma narrativa como essa. Para isso, nós vamos economizar dinheiro. Tá, você tem que fazer esse tratamento, a gente vai fazer aqui. Mas, eu vou te agendar aqui, o seu caso é esse. Cada 6 meses, a cada 1 ano, você tem que vir aqui. Nós vamos economizar dinheiro. Nós vamos eliminar essa questão da anestesia. Então você tem que criar uma narrativa com que o cara vai gastar menos, vai ter menos dor, menos invasão. Mas tem que ter uma postura totalmente diferente. Você tem que condicionar o consultório desde a primeira consulta o resto da vida. Gente, vai durar mais de 100 anos. Você tem alguma dúvida disso? Vocês querem deixar perder o cara viajar e ir no dentista? Deixar ali a cada 3 anos seu consultório? Não é culpa do CRO, não. É nossa. É a narrativa. Como é que nós vamos conversar, ter essa conversa com cada cliente? Ou seja, segundo ela, pela experiência dela, traduzindo em miúdos, 50% ela consegue. Eu tenho outro colega que nós temos um colega que também fez o podcast que fala que 70% ele consegue levar para o consultório. Essa recorrência anual. Ou é semestral ou anual. Ele consegue. E aí, a primeira consulta, senhoras e senhores, a gente tem que ter. Se você consegue ter um telão como esse aqui, uma sala grande, não é o caso da maioria dos consultórios, mas se você tiver, você vai investir. Uma grande tela, um grande monitor. Se não, o espaço que você tiver, você vai colocar o maior monitor possível, dentro do equilíbrio, porque você precisa dar uma aula, você precisa dar um show. Vocês conhecem o Baratielli? Alguém conhece o Baratielli aqui? Um show? Trouxe até o livro dele aqui. Tem um livrinho assinado dele aqui, ó. Uma fotinha com ele aqui, ó. Em 2016 ele veio a Goiânia, né? Quem lembra das aulas dele? Eu lembro do Baratielli, eu formei em 2000. Nessa época, ele foi na minha faculdade, eu fui em vários congressos. O
Ah, maravilhoso. Já assistiram a aula dele mesmo? Não assistiu? Não? Assistiu? Vocês assistiram? Não? Então, quem já assistiu aqui vai me ajudar. Esse aí é correndo. Eram os slides, gente. Eram os slides assim mais lindos do planeta. Eu não sabia como é que ele fazia aqueles slides. E assim, uma comunicação. E saía correndo, umas músicas que ele colocava. Era muito emocional a aula dele, assim, não era? Não, assim, fantástico. Fantástico as imagens, as restaurações, a narrativa dele. Por que eu trouxe isso? Porque vocês têm que dar o show. Dar o show na aula de vocês. Na primeira consulta. Você vai dar uma aula de odontologia para o seu cliente, para o seu paciente. E vai falar assim, esse é a doutora que eu queria. E eu faço agora a analogia juntamente com vocês. A maioria aqui é mulher. Eu sei que vocês não pintam o cabelo, eu tenho certeza disso. Não precisa falar. Mas vocês não largam profissionais que é da área de estética. Ele pode morar, ele tem um salão lá, ou a pessoa que é manicure ou do cabelo, ou de algum aspecto que você não larga esse profissional. É ou não é? Quem tem um profissional como esse há mais de 10 anos, aqui, mais de 5 anos, eu não troco essa profissional nunca. E vocês, na vida dos seus pacientes, das pessoas que passaram a primeira vez por vocês, vocês têm que causar essa impressão também. Essa doutora não troca por ninguém. Sabe por quê? As pessoas querem simplificar, igual o 00. Vocês acham que as pessoas querem ficar trocando de profissional todo dia, todo ano? Não. Então, todo mundo quer ter um médico, quer ter um advogado e quer ter um dentista. E esse dentista é você. Então vocês devem preparar essa primeira consulta. A primeira consulta é tudo. A primeira impressão é que fica. Com todos os recursos que vocês podem. Tem um amigo meu chamado Alberto Condé, alguém conhece aqui? Ortodontista. E ele conhece? Pois é, ele é no Invisalign, ele estudou comigo no 2º grau, né? Ensino médio. E eu fiz um trabalho lá para ele. Eu fiz um diagnóstico lá da clínica dele. E o Alberto, assim, eu fiquei encantado com ele. Por quê? Ele que criou um protocolo que o paciente chega lá, ele é ortodontista, gente. Ele é speaker da Invisalign, ele é entre os 6 melhores do Brasil. E aí ele criou um protocolo que o paciente chega, ele já chega com as radiografias, né, que é feita aqui por nós, e ele já faz o escaneamento, ele faz as radiografias, são 2 pisos da clínica dele. Faz tudo lá embaixo, as meninas fazem, e ele fica lá em cima. Aí as meninas já sobem o arquivo, o tempo do paciente deslocar lá de baixo até lá em cima, e ele já analisa o caso, ele já pega casos similares, igual eu coloquei ali embaixo, pega casos similares. A hora que o paciente senta na frente dele, ele já sabe o que vai mostrar, o que vai falar, ele encanta. E eu falei para ele, Alberto, o paciente não fecha com você só se ele não tiver dinheiro. Eu estou impressionado, cara, com a sua aula, com a sua didática, com a sua comunicação aqui. Ele não fecha com você se não tiver dinheiro. O cara fala e tal, e ele consegue melhorar o preço ainda, dividir mais e tal, mas isso tudo é pensado, gente. Então, dê o show. Então vocês precisam fazer isso, ó. Ter radiografias, ter fotografias extra e intraorais para mostrar. Você acha que o paciente vai confiar muito mais em você, que não mostrou nada, ou naquele dentista que está mostrando a fotografia, que está mostrando o escaneamento, que está mostrando tudo? Ele vai confiar em quem tem mais recursos, quem tem mais tecnologia, quem está mostrando mais. A imagem vale mais que 1000 palavras. Então, nós falamos sobre venda, muitos de vocês falaram sobre venda. O venda é isso, ó, é esse complexo todo aqui, né, que pode começar pelo boca a boca, da indicação de vocês, ou de uma comunicação indoor-outdoor, né, ou fisicamente a pessoa está passando, vê o consultório de vocês, entra. Então a venda começa assim.
Isso depende muito da sua marca. A marca chega a ser muito importante nesse ponto, tá? Uma marca bem construída ou não, o nome bem feito ou não, certo? E aí vai procurar o quê? A avaliação no Google de vocês. Depois vem o quê? Redes sociais. E a experiência. Entrou em contato por telefone, pelo WhatsApp, né? Ele vai ver o site de vocês, a localização, se é perto ou próximo, se está fácil, se tem estacionamento. E aí ele chega no consultório de vocês. O tempo de espera, lembra do pontual? Se é pontual ou não. A estrutura física, como é que é? Se o sofá, é cadeira corporativa, está rasgado ou não, tem um cafezinho ou não. Certo? E o atendimento da sua secretária, o seu atendimento. E o atendimento não só da parte financeira, então, muitas vezes, outro aspecto também muito importante aqui do plano de pagamento que a doutora falou, é muito importante, se você envia tudo isso aqui pelo WhatsApp, aí você fez todo o atendimento, tá, manda foto, ele manda foto, manda o escaneamento, manda o orçamento, né, o plano de tratamento, não é o orçamento, o plano de tratamento, tudo bonitinho pelo WhatsApp. Mostra o quê? Que um cara é organizado. Aí chega lá o outro num papel de pão, como eu já vi vários dentistas fazendo, um plano de tratamento, entrada, né? Um pedaço de papel lá, certo? Se for entregar, entrega bem feito. Se não, se entrega pelo WhatsApp, bacaninha. E aí esse plano de pagamento, se pode parcelar, bacana, excelente, né? E ele percebe toda essa cadeia de valor. Peraí, tá me cobrando caro, mas, pô, lá tem estacionamento, atendimento espetacular, tem bolo de chocolate, tem um cafezinho, o consultório é lindo, tudo magnífico. Você faz um tour com um paciente lá, mostra a esterilização, tudo organizado. O preço que está me cobrando eu pago. Aí muitas vezes você dá um valor, apresenta um valor para o seu cliente e não entrega nada. Mostrou no Aitero como é que foi o meu escaneamento ali, a restauração que tem que ser trocada. Suporte pós-consulta. E aí, o senhor avaliou? Sabe, tudo isso aqui, gente, é venda. Não é o ato lá de eu falar quanto é que vai custar aquele plano de tratamento. Tudo isso aqui, esse contexto, envolve a venda. Olha essa engrenagem aí. Vender é uma engrenagem, certo? E para você vender, gente, para você fazer gestão, você precisa de software. É muito comum muitos não terem software, certo? Não tem como. Por quê? Pode tirar a foto aí, doutor? O queridinho aí no momento é esse Clinicorp, o Clinicorp, né? Não sei se alguém trabalha com ele aqui, mas é o mais recente, o pessoal tem gostado muito do Clinicorp. E aqui na pesquisa lá, olha aí, quantos que falaram que não, ó. É aqui, Clinicorp, tal, Dental Office, Easy Dental, não tem o software. Não tem software, não tem gestão. Olha o Peter Drucker aqui, o pai da administração. O que não pode ser medido, não pode ser melhorado, gerenciado. Para que eu preciso de software, Fabiano? Você tem indicador financeiro, indicador de paciente, indicador operacional, satisfação, para você medir. É igual eu perguntei a vocês, quanto é que foi o faturamento seu, Rafael, julho do ano passado? E desse ano? Quantos pacientes você atendeu? Qual que foi o ticket médio? Qual que está a inadimplência? Qual que é a taxa de reclamação? Tudo isso aqui tem que ser medido. E a gente faz isso aqui na Ciro. Empresa tem que fazer isso. Se o consultório é uma empresa, se a clínica é uma empresa, tem que ter gestão, tem que ter software. Não tem jeito, tá? E aí o pessoal fala, ó, vocês responderam lá, o que mais causa desconforto? Olha lá, trabalha muitas horas, dificuldade para vender. E vender está tudo nesse contexto. Tudo que nós falamos agorinha. Agora chegou a hora
do 1%, hein? Sobre odontologia preventiva. Eu trouxe essa planilha aqui básica, tá? Então nós vamos pegar aqui, ó. Então, o papo é sobre profilaxia. Então eu peguei aqui o quê? 8 pacientes por dia, se você atender 20 dias por mês, daria 120 profilaxias por mês, correto? De novo, eu tenho um dia, eu vou atender 8 pacientes por dia durante 20 dias, segunda a sexta, segunda a sexta, segunda a sexta, segunda a sexta, certo? Daria 160 profilaxias por mês. E aí o que eu fiz? Peguei 160 profilaxias por mês, coloquei dois valores, ou 300 ou 500. Se eu fizer 160, me daria um faturamento desse aqui. Mas a doutora falou que faz 50%, então caímos por essa margem aqui, ó. 80 pacientes por mês, pagando R$300, eu faturaria 24 mil. Mas, Fabiana, é muito ainda. Beleza, vamos cair para 40. 40 pacientes por mês, certo? Faturando 300, pagando R$300, dá 12 mil por mês. Só que voltando, a gente precisa de uma narrativa. Nós temos que dar aquela aula. Nós temos que preparar todo o ambiente. Fazer todo esse contexto aqui. Gente, isso aqui não é lero-lero, não. Tem gente que ganha dinheiro assim. Só com profilaxia. Aí, olha, eu trouxe o mini Einstein para vocês. Olha, tem que estar assustado. O IBGE fala, se você ganha 20 pau por mês, você está entre 1% mais rico do Brasil. Dentista dá para ser rico no Brasil? Dá para ser rico, segundo o IBGE. Então, voltando, em 20 dias, vou simplificar de novo, ó. Em 20 dias, um mês, segunda a sexta, segunda a sexta, segunda a sexta, segunda a sexta, eu atender só 2 pacientes por dia, vai me gerar 20 conto. Se for para o Airflow, vocês conhecem o Airflow? Alguém já foi cobaia do Airflow? Eu fui lá. É mais quentinho, é mais agradável. Tá, mas custa 70, 80 mil. Beleza, você poderia, aí você pode fazer um marketing em cima, né, cobrar mais sobre isso aqui. Certo? Então, você pode trabalhar, além da profilaxia, o quê? Clareamento. Qual que é a média de clareamento aí? Vocês cobram? 500, 1.000? Quanto que é a média aí, doutores? Mais ou menos. Média. Mais baixa, então. 1.100 a 1.200. Cobra bem, hein? É fácil ou difícil o clareamento? Quem não quer, gente, quem não quer fazer uma profilaxia, mas você tem que mostrar com fotografia ou com escaneamento, você tem que mostrar a condição do paciente, como é que ele chega ali. Ó, você chegou assim. Finalizou, tira a foto de novo, ficou assim. Vamos manter isso a cada 6 meses? Vamos manter isso a cada um ano? Cara, esses 2 itens aqui, gente, é fácil vender na odontologia. E a gente está preocupado em fazer cirurgia bucomaxila, quer fazer siso, quer... Gente, vamos focar no que a gente aprendeu mais facilmente aqui, ó. Isso aqui, ó. Foca nisso aqui. Isso aqui te faz ganhar dinheiro, mas tem que contextualizar. Então vamos lá. Depois disso tudo, acho que ficou bastante claro tanto que é importante essa imagem. Para mim, essa imagem resume muito da vida do cirurgião dentista. A Mona Lisa do cirurgião dentista. Certo? Então ficou claro que a gente precisa de novas tecnologias, como scanner, como fotografia, para mostrar para os seus clientes. A gente precisa mudar o comportamento perante nossos clientes. O cliente está preocupado muito mais com o tratamento pessoal que o tratamento bucal. Tá? E o mercado está cada dia mais competitivo. Como a gente viu, é questão do OMS, certo? E aí eu preciso o quê? Gestão, estratégia e liderança. Desenvolver essas habilidades sociais e técnicas
principalmente vocês mais recém-formados. Fazer, repetir, estudar e focar na odontologia preventiva. Muitos não valorizam a odontologia, mas é essencial, é fundamental. Como é que você fica sem comer? Sem falar? Só existe três perfis de pessoas que são chamadas de doutor nessa vida. Quais são? O médico, o dentista. Eu vou ampliar, doutora. Os engravatados. Que aí entra juiz, promotor, advogado, o pessoal do imóvel, né? Então, nós somos prestigiados, certo? E aí a margem de lucro na odontologia, normalmente, tá, entre 15% e 30%. É uma boa margem. Agora, se você não precifica bem o seu serviço, é outra coisa, tá? Mas que existe uma margem boa na odontologia, existe. Se você for investir, quem tem imóvel, tem a casa do avó, do pai, pega uma casa para alugar, um imóvel para alugar, você sabe que é 0,5%, 0,75% ao mês. Vou colocar um dinheiro no banco, 1,5%. Nós estamos falando de margem de 15% a 30%. Tá? Quanto mais estético, quanto mais lado da ROF, né, reabilitações complexas, mais é a margem. E aí o grande problema é sobre essa autonomia profissional. O que é autonomia profissional? Eu posso fazer meu horário. Aqui é o problema do cirurgião dentista. Principalmente aquele que não tem disciplina. Que vocês podem dar uma ligação para o secretário de vocês aqui agora para assim, dispensa todo mundo amanhã. Não é? Ela vai dispensar, vai remarcar. Então, o profissional da área de saúde tem essa autonomia. Isso é um perigo para quem não é disciplinado. Aí depois fala por que não consegue vender, por que o dinheiro não chega. Possibilidade de 24 especialidades e a recorrência. Gente, odontologia é espetacular. Só que tem um tempo. Tem um tempo de cura. Tem que esperar um tempo. Após 5 anos. Agarrar firme aí vocês mais recém-formados, tá? Eu aposto em vocês, viu? E aí um grande lance da odontologia é servir o próximo. Muitas vezes a gente tem essa paixão de servir o próximo, de querer o bem do outro. E como é que eu faço para eu crescer na odontologia? Gente, é isso que vocês estão fazendo. Se capacitando, assistindo aula, indo em curso, congresso. É o que vocês estão fazendo. Eu tive aqui no início do ano em São Paulo. Esse é o José Saliba, um dos maiores nomes hoje no Brasil. Tem mais de 10 livros. Ele e o Sandro, que hoje é o papa da gestão no Brasil. Todos os CEOs do mundo passou por ele. E ele foi o criador do HSM, né, a maior empresa educativa corporativa do Brasil. Eu fiz uma mentoria, fiz uma imersão lá de 2 dias com ele no início do ano. E eu queria falar para vocês, depois disso tudo, que seu maior concorrente não é outro cirurgião dentista, não. Igual muitos responderam lá no formulário. Mas sim a falta de planejamento inteligente. Investir em fidelização, em gestão, estratégia, liderança, tecnologia, é o caminho para transformar pacientes em clientes leais e prosperar no mercado. Existe uma diferença muito grande entre clientes fiel e leal. O fiel é o cliente que ele fala o seguinte: nossa, eu adoro a doutora Marcela. Eu falo, você indicaria a doutora Marcela para outro paciente? Para mim, não. Para mim, indicaria não, mas eu gosto muito dela. O leal, ele faz assim, o seguinte: ele ama a doutora Marcela e indica vários clientes.
Isso é a diferença entre fiel e leal. O fiel é só para ele, o leal ele propaga, ele faz o boca a boca.